Você sabe fazer alegações finais orais? Fala galera, tudo bem? Eu sou o Jaime Miranda, defensor público e professor, e hoje eu vou te ensinar a fazer alegações finais orais de forma bem simples e efetiva. Mas antes de começar a explicação, dá aquele joinha, me segue, me ajuda aqui, compartilha o conteúdo com seus amigos. Sem perder mais tempo, vamos lá. Alegações finais. Diferente do processo civil, em que a petição inicial e a contestação são as manifestações mais importantes das partes, no processo penal, o centro do processo penal é a audiência de instrução e as manifestações mais importantes, tanto para a acusação quanto para a defesa, é a alegação final. Como regra, o Código de Processo Penal estabelece, inclusive, que as alegações finais devem ser orais. E se admite os memoriais de alegações finais tão somente em situações excepcionais, casos mais complexos, em que há necessidade, por exemplo, de desmembramento da audiência, etc. Então, é muito importante saber fazer a alegação final oral e a partir de agora eu vou te ensinar isso. A primeira ideia da alegação final é pensar nela enquanto uma manifestação que precisa ter início, meio e fim. O início da alegação final, eu recomendo que seja um breve relatório dos fatos do processo. Então, eu faço mais ou menos assim. Fulaninho foi denunciado pelo Ministério Público do Estado pela prática do delito tal. A denúncia foi recebida e pela defesa apresentou resposta à acusação, designaram a audiência de instrução e julgamento, foram ouvidos e após o fulaninho foi interrogado. Em sede de alegações finais, o membro do Ministério Público pugnou pela condenação, pela desclassificação, pela absolvição e é o relatório. Eu faço isso em todos os meus processos, já fica meio automático. E é bacana porque fazer o relatório, porque enquanto você está construindo, você está ganhando tempo, você está aquecendo o seu cérebro e está ganhando tempo para pensar aqui no mais importante, que é a fundamentação e os pedidos. Porque às vezes, no processo penal, a gente é pego de surpresa, a gente não tem muito tempo para desenvolver uma tese, o Ministério Público acaba inovando ali na alegação final oral, a gente precisa rapidinho pensar uma coisa, lembrar de um precedente, de uma doutrina, e a gente consegue ganhar uns minutinhos ali enquanto faz o relatório. Mas beleza, o início da alegação final, então, é o relatório, a gente passa para o miolo da alegação final, que começa, então, com as teses prévias. Teses prévias aqui, tanto prejudiciais ao mérito, quanto questões preliminares ao mérito. Uma prescrição, uma decadência, alguma extinção de punibilidade, uma situação em que há uma nulidade na produção da prova, uma nulidade na forma de uma oitiva de testemunha, uma nulidade no exame pericial. Então, todas essas questões que não estão diretamente relacionadas ao mérito, mas podem influenciar na forma que o mérito vai ser analisado, ou ainda podem impedir o julgamento do mérito da ação penal, devem ser primeiro apresentadas aqui, logo após o encerramento do relatório. Perfeito. Apresentou essas teses prévias, a gente começa aqui a analisar o mérito da ação penal, e o primeiro ponto é o pedido de absolvição. Algumas coisas sobre isso. Jaime, a defesa sempre tem que pedir absolvição? Resposta negativa. A defesa não está vinculada a uma tese absolutória. Tanto no processo comum, quanto no processo de júri, por exemplo, a defesa não é obrigada a pedir a absolvição. Isso não significa que é interessante que a defesa peça condenação. Eu acho de muito mau tom, eu acho que fica técnico, na minha compreensão, a defesa pedindo condenação. Então, o que eu faço? Se tem provas de autoria, tem provas de materialidade, digamos que o réu tenha confessado, tem outros elementos, é realmente hipótese de condenação certa, a gente só vai brigar pela dosimetria, o que eu faço? Em relação ao mérito da ação penal, a defesa deixa de se manifestar apresentando os requerimentos em relação à dosimetria e conceitários legais. Então, eu estou passando a mensagem para o juiz
ok, é hipótese de condenação, mas eu, enquanto defesa técnica, não apresento pedido de condenação. Me parece um pouco contraditório. Não é que não possa fazer, mas eu não acho legal, não. Avançando, então, vamos falar do pedido de absolvição. É possível o pedido de absolvição por vários fundamentos diferentes. A gente apresenta primeiro aqueles mais benéficos. Então, por exemplo, uma atipicidade material em razão da insignificância deve ser apresentada primeiro do que uma falta de provas. Por quê? Porque há diferenças em relação aos efeitos da coisa julgada. Se o juiz reconhece a atipicidade da conduta, coisa julgada formal e material. Se o juiz reconhece tão somente a absolvição por falta de provas, fragilidade probatória, aí é possível o oferecimento de nova denúncia, caso ainda no lapso da prescrição haja o surgimento de novas provas. Então essa é a ideia. Mesmo em relação à apresentação de mais de uma tese de absolvição, sempre aquela mais benéfica vai ser apresentada primeiro, que é a tese que faz coisa julgada formal e material, e subsidiariamente se apresenta a tese de falta de provas. Então essa é a ideia. Caso Vossa Excelência não entenda pela atipicidade da conduta, a defesa reconhece a fragilidade probatória. Então, algo mais ou menos nesse sentido. Então, de novo, relatório, questões prévias, prejudiciais ou preliminares, e depois a gente já começa a analisar o mérito da ação penal, começando pela possibilidade de absolvição. Não cabe a absolvição? Vamos ver então se cabe, por exemplo, uma desclassificação da conduta, algo aqui que gira ainda em torno do mérito da ação penal. Se reconhece que há prova de autoria e materialidade, mas de conduta diversa e não daquela apresentada pelo Ministério Público. Avançando, eu acho muito importante, nem todo mundo que atua na defesa faz isso, mas apresentar requerimentos em relação à dosimetria e os efeitos legais de alguma condenação. Então, o primeiro passo é apresentar os requerimentos em relação ao cálculo de pena, aqui obedecendo o processo trifásico. Então, começa a analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59, e aqui a defesa tem que fazer dois tipos de argumentação. Primeiro, apresentar quais circunstâncias são favoráveis, ou indicar que todas são favoráveis. E segundo, apresentar o seguinte raciocínio. Caso o juízo entenda que há uma circunstância judicial desfavorável, a defesa precisa indicar o quantum de exasperação da pena que entende que é adequado. É 1/6 sobre o mínimo? É 1/8 sobre o ponto médio? O que é mais benéfico para o réu aqui? Na segunda fase, aqui bem tranquilo, a defesa vai apresentar vai indicar a inexistência de agravantes, questionar algum agravante suscitado eventualmente pelo Ministério Público e, se for o caso também, pedir o reconhecimento de uma atenuante. O que geralmente acontece é a atenuante da confissão espontânea ou da minoridade. E na terceira fase, a mesma coisa, vai caber à defesa, por exemplo, uma tese de tentativa, e a defesa vai ter que explicar o porquê incide essa causa de diminuição de pena e o quantum de pena que deve ser aplicado. Então, de novo, são duas argumentações. Ainda na terceira fase, a defesa deve explicar também, se for o caso, por que não incide eventual causa de aumento de pena suscitada pelo Ministério Público. Após, a defesa deve se manifestar em relação ao regime inicial de cumprimento de pena, requerendo, se cabível, um regime diverso do fechado, um aberto ou um semiaberto, a depender das circunstâncias judiciais do réu, e bem assim da pena que vai ser fixada. Se não couber, se realmente for regime fechado, a defesa não precisa se manifestar. A defesa se manifesta sobre a substituição, a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. E se o juízo da ação penal for o mesmo da execução, eu acho interessante, até para fins de celeridade, postular na alegação final também, se não for o caso de substituição de privativa por restritiva, a suspensão do cumprimento da pena, o sursi da pena, artigo 77 do
Código Penal. Um lembrete, o STJ já tem entendimento que é possível o juiz, no momento da condenação, realizar a detração, desde que essa detração tenha como consequência, na hora de fazer o cômputo da pena cumprida preventivamente, uma progressão de regime já no momento da sentença. Se for o caso, é interessante também a defesa fazer o pedido. Por fim, a defesa deve pedir também, se o réu estiver preso, a revogação da prisão preventiva, entendendo que não estão mais presentes os motivos que justificaram a decretação da segregação cautelar, lá o 312 e 313 do CPP, e requerendo então que o réu responda em liberdade até a consumação em transjulgado da sentença ou acórdão condenatório. No meu caso, da Defensoria Pública, eu também peço a dispensa do pagamento das despesas do processo, porquanto o réu é pessoa economicamente vulnerabilizada. Já precisa fazer todos esses requerimentos em relação aos consectários legais da condenação? A verdade é que não precisa. Mas por que é interessante? Porque caso o juiz seja omisso ou não aprecie uma tese favorável à defesa ou haja uma contradição, aí a defesa, tendo em vista que há pedido específico, não precisa fazer um manejo de uma apelação, que a depender do Estado pode demorar alguns meses, até talvez anos. Pode então opor embargo de declaração, que a gente sabe a tramitação é muito mais rápida. Pessoal, era essa a dica que eu queria dar para vocês, espero que tenha ajudado. Então deixe o seu comentário, dá o joinha, fala comigo o que vocês acharam, quem faz igual, quem faz diferente. E aproveita quem não está me seguindo para me seguir aqui no canal e também no Instagram, @DefensorJaime. Valeu e até semana que vem.